Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus. Como vai? Vou bem, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem. Obrigado a sua companhia, aos inscritos. Começando aqui em nome de Jesus Cristo. Vamos ver os fatos que andam acontecendo aí no mundão. Glórias a Deus. Até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Então teve uma briga entre o Trump e o Musk. Notícia recuperada, 6/6. Então entenda a cronologia da briga entre Musk e Trump, né? Trump, então tava trabalhando no Musk ali junto com Trump, né, para ser reconhecido, para ganhar confiança das pessoas, né? Para ganhar status, né, para ser conhecido, é bonzinho, é o multibilionário, vou dizer assim, tem o foguete lá, tem a Tesla, tem o chip, muitas coisas e desenvolve o Elon Musk. Então o Elon Musk e Donald Trump romperam as relações, as tensões entre os dois bilionários, vem crescendo desde a saída do Musk do Departamento da Eficiência Governamental. Então ele trabalhava lá junto com o governo do Trump. Então pediu para sair, mas eu falo que não precisa disso, né? Mas ele apenas para conseguir a confiança das pessoas. A pessoa fala que ele é bonzinho, que é da direita, é patriota, é isso, é aquilo. Então, inicialmente, a Tesla era conhecida um das principais aliados do presidente dos Estados Unidos. Agora, o ânimo entre ambos estão bastante exaltados. Isso ficou evidente na quinta, dia 5, quando Musk criticou duramente o projeto de orçamento do governo, uma grande aposta do Trump, apelidada de um grande e belo plano. O projeto deve aumentar o déficit público em trilhões de dólares, algo que o Tesla tentou combater com o Dodge. Ao longo do dia, as trocas de farpas entre os ex-amigos foi crescendo em publicações da rede, mas eles fazem essa briga, né? Eles dividem para poder conquistar, né, confiança das pessoas, que uma é patriota, patriotismo, que é o tal. Ao longo do dia, a troca de farpas entre ex-amigos foi crescendo, como aqui no Brasil, né? Quando a direita e a esquerda, um lá e contra o outro, mas sempre vai dar em pizza, né? Não dá em nada, Lava Jato só dá em pizza. Todo mundo solto lá do Petrolão lá, outras coisas lá, tá todo mundo solto. Acaba em pizza e Guaraná, como sempre, né? Aquela velha frase, né? Eles dividem para poder conquistar, né? Enquanto fica brigando com a direita e a esquerda, mas vai dar na mesma, né? É uma briga ali para ganhar as confianças das pessoas, que é da direita tal, patriotismo. Então, eleições republicano para o dono da Tesla, Trump não teria sido eleito sem ajuda, como se bastante ainda sugeriu o apoio do eventual impeachment. Em resposta, colocaria o risco de bilhões de dólares, contrato federal da SpaceX para os satélites. Aliás, o Trump com Steve Bannon criticou o vocal Musk. E ali vai falando, tem mais aqui para falar dele que não vou falar não vou me aprofundar muito, mas tá aí uma briga lá entre milionários, multimilionários. Vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Vamos falar do STF, né, que é a censura de qualquer jeito, né? Que as mídias corporativas estão perdendo espaço, né? A credibilidade é zero, não dá para que eles são parciais, defende lá um lado só, né? Deveria ser imparcial ou observar, né? Mas eles fazem parcial, defende o governo paga para falar bem dele, né? Então eles defendem o governo, a esquerda aí. Então o entendimento do STF sobre o conteúdo ilegal em redes sociais provoca polêmica no plenário. Deputados de oposição criticam a posição do tribunal, enquanto governistas elogiam. Mas isso é o que? A censura, para a pessoa não poder pensar, analisar, ver o que é errado. Não está vendo errado, né? Você vê um sujeito que estava preso, né? Foi solto aí, à noite para o dia, né? Como é que foi solto, né? Você vê, foi condenado a quantos anos de prisão lá com duplex, pegou muito dinheiro público e tá solto, né? Soltaram ele, estranhamente venceu as eleições, né? Muito estranho. E tá lá, né? E umas coisas absurdas. E eles não querem que fala nada do representante, vai ficar quieto, aceite as propostas dele, só que não, né?
Nós olhamos para a palavra e falamos, não vos conformeis com este mundo, não conforme com as coisas erradas, mas jamais. Né? Condenado a quantos anos de prisão, foi solto aí, de um dia para o outro, muito estranho, né? Essas coisas acontecendo aqui no Brasil. Nossa, você vê lá no Congresso lá, depredaram lá, umas coisas muito estranhas, né? Tudo armado, planejado, né? Pode ser até pela essa esquerda aí. E penalizando as pessoas que estavam manifestando aí, né? Que, bom, enfim. Então, deputados da oposição criticaram duramente a sessão do plenário da Câmara, entendimento definido nesta quarta, dia 11, pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal, o STF, né? Que é um órgão lá que é ditador, para declarar inconstitucional o trecho do Marco Civil da Internet, que hoje protege as plataformas digitais, responsabilização dos conteúdos publicados por usuários. Parlamentares de base, governo elogiaram o posicionamento do STF. Então eles querem censurar os canais que falam, né, abertamente. Eles usam que a liberdade de expressão, né, de poder criticar, né? Mas esse órgão quer fazer uma censura explícita. É tipo uma censura, né? Porque não vão falar que é censura. Mas é uma censura lá. A maioria dos ministros entende que é uma regra geral, as empresas devem retirar conteúdo ilegais assim que houve notificação do ofendido, sem a necessidade de ordem judicial, como prevê a legislação atual, o placar 6-1. O deputado Maurício Marco, lá do Poder, do Rio Grande do Sul, afirmou que o STF usurpou das atribuições da Câmara com relação à regulação das redes sociais, com o voto de Gilmar Mendes, o marco da civil e da internet foi descaracterizado e todos nós podemos ter o risco de ser presos pelas opiniões na tribuna, corre o risco. Mas aqui não estamos fazendo nada errado, estamos aqui apenas usando a liberdade de expressão. Se caso acontecer, isso é ditadura, né? Se alguém for preso por causa de fazer crítica, né? Isso é censura, né? Isso é ditadura. Se alguém for preso por causa de crítica, né? É um absurdo. Então, o deputado Orlando Silva, antigo relator da proposta, pretende regulamentar as redes sociais, combater as chamadas fake news, elogiou a decisão do STF, o Supremo decide provocado porque a Câmara se omite. É certo que tenhamos novo regime de responsabilidade, que as plataformas digitais, que é crime na vida real, tem de ser crime na internet, afirmou. Segundo Silva, o Marco Civil foi escrito durante a romântica da internet, a realidade atual das plataformas, a polarização da desinformação, particularmente a Câmara omisso, ele dizendo as palavras dele, né? O Supremo tomou decisão, mas é um absurdo, né? Isso é uma ditadura, né? Aquelas redes sociais, a pessoa não poder falar, pensar. Então, com o voto de Dino do STF, continua o julgamento sobre o Marco Civil da Internet e responsabilidade de plataformas digitais. Corte vai continuar a discussão no período da tarde. 5 votos já foram apresentados. E se andar para trás, né? Era liberdade de expressão, mas já censura. Né? Só que eles não falam que é censura, não vão falar, mas nós falamos. Né? É o mundo, né? Quer calar todas as vezes, não é aqui no Brasil, é em todo mundo, né? Eles querem censurar as redes sociais. Com o voto lá do ministro Flávio, do Supremo Tribunal, retomou nesta quarta, dia 11, o julgamento de 2 recursos, responsabilidade civil das plataformas internet por conteúdos de terceiro e a possibilidade de remoção do material ofensivo. Mas já anda acontecendo a remoção, né? Retirada, bloqueios, né, de canais que falam, pode falar aí desses órgãos, já dá problema, né? Então, o Dino foi o quinto a votar no caso e adotou pontos já apresentados como intenção de apresentar medição de posições. O julgamento será retomado. É a lei das absurdas. Calar. Vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui da. Vamos falar dessa aqui, é duro de falar, mas vamos tentar falar. Cadê aqui a matéria? Já sumiu a matéria, então aqui. Deixa eu ver onde que tá aqui. Vamos falar dessa aqui. Essa aqui é complicado de falar, mas vamos tentar falar. Mas cadê o conteúdo? Já sumiu aqui, né? Misteriosamente.
Vamos falar vamos falar disso aqui, é duro de falar, não tenta. Então a OM do S mantém alerta sobre a coisa lá do M do pó. Aí caracterizações, mas isso pode ser resultado do suco, né? Do suco de maracujá que fizeram aí na massa, né? Pode ser um efeito aí dado devido a tomar essas coisas aí. Pode ter dado problema, né? E pode ter ocasionar essas coisas aí. Né? Então, Congo, República Democrática, o M do pó, recebe tratamento do hospital, vai falando a Organização Mundial da Saúde, a OM, manteve na segunda alerta da. Mas é bem sempre essa história, essa narrativa nós sabemos, né? Poder alarmar as pessoas para assustar e ir lá tomar a suposta solução, né? Que vem cá para nós, isso não é solução, isso tem dado muitos vindo ao solo, né? Infelizmente, por um problema, bom, enfim. Então, o vereador propõe à Câmara aprovar o projeto para tirar a obrigatoriedade de vigilantes nas agências bancárias de Blumenau. Mas o que significa isso, né? Eu já vou opinar depois, vamos ler aqui a matéria primeiro. O que quer dizer isso, né? Vou dizer já. Vamos ler primeiro aqui para poder entender. Então, a sessão nessa quinta foi aprovado o projeto de lei do vereador Diego Nazata, do Novo, que propõe a retirada da obrigatoriedade da presença de vigilantes armados 24 horas por dia em agências bancárias. A proposta, segundo o autor, visa modernizar o critério de segurança patrimonial, permitindo que as instituições utilizem tecnologia como movimento e monitoramento remoto. Ainda de acordo com o autor, a presença física de vigilante em determinado contexto inviabiliza o uso eficiente dos recursos tecnológicos, pode correr risco de integridade eficiente esse recurso tecnológico pode colocar em risco a integridade do próprio profissional. O projeto foi aprovado com 9 votos favoráveis, 4 contra 1 abstenção. O vereador que votaram contra questionar a legalidade da proposta, outros aspectos como segurança e empregabilidade. Vamos ver o que o sindicato fala, né, sobre... Vamos ver o que o sindicato fala dos vigilantes, né? Bancário critica a lei, bancários, né? Aliás, não é os bancários, aliás. Os bancários criticam a lei que pode desobrigar a instalação de porta giratória em agência de Minas. Então, em Minas Gerais, querem tirar lá a porta giratória, né? Ali é para ver se alguém está armado, né? Imagina se entra ali com alguma coisa lá, né? Então, o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode votar a forma definitiva nesta quarta, dia 28, projeto de lei que dispensa a instalação de porta eletrônica de segurança giratória individualizada em agência de postos de atendimento das instituições bancárias financeiras, onde não haja guarda ou movimento de dinheiro em espécies bancárias. No entanto, criticam a decisão e alertam o risco que a mudança pode trazer, segundo os bancários, né? Não estão gostando dessa ideia desses deputados, né? Então, a autoria do deputado Charles, republicano, proposta determina alterações em legislação criada em 1988. No entendimento parlamentar, é preciso modernizar a lei em vigor, possibilitando mais conforto e segurança aos usuários e trabalhadores do serviço financeiro. Para ele, as normas em vigor são obsoletas, uma vez muitas agências não portam mais dinheiro, suas dependências, mecanismos, câmeras de vídeo e alarmes sonoros monitorados obrigatoriamente. As agências convencionais vêm sendo cada menos utilizadas nas unidades de negócio, se tornando uma realidade em vários serviços que não dependem de recursos financeiros, uma espécie para concretização do atendimento são os casos de seguros, investimento em vários outros serviços que podem ser feitos sem a necessidade de porta giratória e outros equipamentos de segurança. Essas unidades se comportam como se fosse um escritório de consultoria financeira, diz o trecho do projeto, aprovado em primeiro turno
plenário, a PL retornou nesta terça, dia 27, comissão da Assembleia de Minas, apreciação de 2 emendas propostas. A deputada Beatriz, lá da esquerda, PT, a primeira retira dessa dispensa locais como caixa eletrônica, acesso à rede de informações, transação financeira. E ali vai falar, instituições rejeitadas pelo relator deputado. Aí tem os deputados que votaram, né, contra e não, os que votaram a favor. Né? Vamos ver, agora sim, vamos ver o que o sindicato diz. Né? Foi os bancários que não gostou dessa ideia, dessa narrativa aí dos deputados, de tirar lá a porta giratória. Conheço os deputados que aprovaram a PL 434, colocando bancários e clientes em risco. Então estão colocando, né? Não estão nem eles que vão lá, né? No banco lá retirar algo, né? E aqui é o sindicato dos vigilantes. Uma vergonha. Segundo eles, é uma vergonha, né? Não sou eu que estou dizendo, é o sindicato que está dizendo. Põe em risco lá o cliente e os bancários, né? Os que trabalham na agência. Os funcionários. Então, dia 27 de maio, deputada e deputados estaduais de Minas Gerais aprovaram um absurdo projeto de lei que desobriga a instalação de portas giratórias, a presença de vigilantes em unidades bancárias em todo o estado, quando não houver guarda de numerária. O sindicato protestou contra a proposta, acompanhou dentro do plenário a votação vergonhosa, que aprovou o projeto de 33 votos favoráveis e 16 contra. A entidade também já sugerida a emenda da PL que for apresentada, a deputada Beatriz, lá do PT, traria segurança aos trabalhadores, porém o texto foram rejeitadas. Veja os nomes abaixo, partidos parlamentares que votaram contra a vida dos bancários, clientes. Então vamos ver os deputados que votaram, né? A retirada aí, o projeto absurdo, né? Então fala lá o sindicato, a vergonha, eles estão falando, eu só estou apenas noticiando aqui, não tenho nada a ver com isso. Então lá o Charles Santos, lá do Republicano, autor do projeto. Esse, o Roberto também, de PRD, também o relator do projeto. Aí tem lá o Ado Clever Lopes, do PSD, Alencar, do PDT, Amanda, do PL, Antônio, do PL, Avante, Arian, Betinho, do Partido Verde, Nabosco, do Cidadania e Bruno, do PL. Você vê que na hora você diz da direita, né? O tal da PL. Você vê, estão votando a favor de retirada lá da porta giratória, né? Põe em risco lá os clientes, os funcionários. Você vê, se diz da direita, é patriotismo, é aquilo, é nada, né? Estamos vendo aí na hora do vamos ver, né? Eles mostram que veio, né? A favor ganha, recebe lá uma verba lá para voltar essas coisas aí, né? Tá outro lá o Carlos Henrique, republicano, Cássio, do PSD, Chiara, né? Do PP, Coronel Henrique, do PL, Sheila, delegada da PL, outro delegado aqui, Cristiane, PSD, Dorgan, PRD, doutor Wilson, PSD, doutor Maurício Novo, Duarte, PSD, Grego da Fundação, Gustavo do PMN, Jone, qualquer Ione, eu não consigo ver aqui, me perdoe se eu errar o nome, mas podem me corrigir. João lá do MDB, Leandro. Esses eu que votaram aí a favor da retirada dos vigilantes da porta giratória. Outro lá, o Lincoln, do PL, do Podemos, a Lud Falcão. Mar, do PL, Nauraldino, PSD, Rafael, PSD, Sargento Rodrigues, PL, Thiago, PDT, Zé. Então eles votaram contra a segurança dos bancários, segundo a informação fala. Mas por quê? É porque está diminuindo o dinheiro do papel. As coisas vai ser o que? Digital, né? Transação vai ser digital, não vai ser mais, não vai ter mais dinheiro, né? E aí entra essas coisas digital, aí pode vir a marca da besta também, né? Poder comprar e vender. Então, pagamento por reconhecimento facial começa as substituições de cartões tradicionais. Então, o dinheiro está acabando
E os funcionários de banco estão correndo risco de ficar desempregados. Os vigilantes, né? Quem trabalha na área do banco, correm risco, né? Já os bancários não, né? Mas os funcionários que trabalham lá podem ser retirados, né? Pode dar desemprego. Então, pagamentos ficando cada vez mais digitalizados, os próximos habilitar ainda mais a biometria facial para fazer ainda mais a praticidade, a hora de pagar as contas, esse é um avanço significativo para o setor financeiro, prometendo maior segurança, conveniência, agilidade, transações. No Brasil, essa tecnologia já tem uso constante em expansão como empresas e instituições financeiras, inclusive avisa uma das instituições que querem implantar ainda a tecnologia, tanto o vice-presidente da América Latina, Caribe, revelou os próximos passos da empresa. Então tá passando todo mundo pro digital, daqui a pouco vem a marca e aí tem que negar, né? Tem que negar para ter a chance de ser salvo, se aceitar a marca da besta. Isso aqui ainda não é, né? Uma marca que vai sobre a mão ou a testa, né? A palavra fala, Apocalipse 13, poder comprar e vender, se não tiver a tal marca. Então, como funciona o pagamento por biometria facial? Através da imagem da câmera, smartphone, terminal, autoatendimento, a câmera, segurança em loja, o seu rosto escaneado para autorizar o pagamento. Para isso, a tecnologia extrai referências e padrões do rosto, como distância, largura, nariz. As coisas absurdas, né? Tá chegando a marca aí, né? Então, vamos mudar de assunto, vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Glórias a Deus, glória a Jesus. Muito próximo à vinda do nosso Salvador. Se vê apostasia, o abandono na fé em certas placas, né, religiosas. O abandono da fé, você vê, ó, aí vem a manifestação do anticristo, mas tem que ser retirado que o detém. Eu creio que é o Espírito Santo, a igreja tem que ser retirado da terra para que possa se manifestar o iníquo, o príncipe deste mundo, o enganador. João 3, versículo 13, porque Deus Santo amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus quer te salvar da vida eterna, você quer de outras religiões, do catolicismo, judeu ortodoxo, cabala, feitiçaria, espiritismo. Venha para o Senhor Jesus Cristo que te salva. É o caminho. Já essas outras placas não salvam ninguém, essas religiões não salvam ninguém. São feitas por mãos humanas, quem salva é o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas na sua dificuldade e não se deixar se corromper pelo mundo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mateus 7, versículo 13, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontra. Glórias a Deus, e as portas largas, essas religiões feitas por mãos humanas, feitiçaria, cabala, essas outras aí são feitas por mãos humanas, e não salvam ninguém. Vai levar lá o governo mundial, o anticristo, né? Que é a porta larga, que vai levar o que? A perdição. Lucas 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. O que deve fazer é seguir, né? Diariamente é constantemente. Nós graças a Deus, orar, nos santificar, dentro da palavra, orando, não sei orar. Ó, dobre o joelho, entra no teu quarto, ore o Pai Nosso em secreto e Deus recompensará. E sempre lendo as Escrituras Sagradas, nos alimentando espiritualmente. Graças a Deus, é um prazer a tua companhia. Você que não é inscrito, se inscreva, caso está aqui até o final, e agradecendo aos inscritos sempre que acompanham o canal, sempre vendo as informações, observando, vendo tudo, né, que está muito próximo a vinda do nosso mestre. Glórias a Deus, sempre que erguer a nossa cabeça e olhar para o alto,
Glória a Jesus, glórias a Deus. Mateus 9, versículo 13, de porém aprendei, que significa misericórdia quero, não o sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. É o que deve fazer. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu agradeço a sua companhia. Peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem. Abençoa ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Tchau.